municípios. Agora sim, gente, vamos falando sobre saúde, né? Muitas reclamações a respeito da falta de medicamentos, sobre a questão de exames, e eu já havia me comprometido aqui com os nossos ouvintes de que nós iríamos em busca de uma resposta para essa questão da falta de medicamentos, em relação a outros assuntos também da área da saúde. Por isso, então, eu estive na Secretaria Municipal de Saúde, conversei com a nova secretária, Juliana Salim. Nós batemos um papo falando sobre vários assuntos relacionados à saúde. Vamos acompanhar essa entrevista. Eu gostaria já de começar a saber, Juliana, questão de medicamentos, o porquê dessa falta e como que vocês têm analisado essas reclamações. Bom, é um prazer, né, estar aqui. Estamos de portas abertas para atender vocês sempre que necessário. Agora gravado, mas vamos fazer ao vivo também para a gente conversar ali com a população. A pauta dos medicamentos é uma pauta que está sendo bastante abordada porque o medicamento ele é primordial na vida, né, das pessoas para esse bom andamento. Então, assim, a gente assumiu há 2 meses, né, que eu assumi esse grande desafio que é gestar a pasta da saúde. E a gente começou a fazer todos os levantamentos. Então, dentro da minha gestão, né, seguindo a gestão aí da Elaine Ferrari, que foi uma gestão muito boa também, a gente já está trabalhando com a Câmara Técnica, ela já foi implementada agora, essa semana. Então, a gente tem um comitê de pessoas que vão analisar todas essas questões, para que o ano que vem a gente não sente novamente e fale novamente sobre isso. Essa Câmara Técnica é formada por quais pessoas, de quais segmentos? Por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que conseguem visualizar o que eu realmente preciso, qual é a linha de cuidado dos medicamentos que eu preciso ter dentro da nossa região, porque a nossa região de saúde é uma região grande, que atende aí a 140, 150 mil habitantes, porém, devido à implantação do regional, muitos pacientes a gente tem a PPI, então a gente abre esse atendimento. Então tem pacientes de vários, de outros municípios que vêm até o nosso município. Então ele é atendido e muitas vezes ele sai com a sacolinha cheia. Então essa contabilização ali a gente não tem, porque você concorda que eu compro para os meus pacientes, para os meus munícipes. Então a gente está fazendo um levantamento. Realmente tem alguns medicamentos que está em falta, já terminou-se o processo licitatório semana passada, teve deserto em alguns medicamentos, né? Mas a gente já entrou novamente com outro termo para melhoria disso. A gente está mudando a forma de compra, agora a gente vai investir na ata, que é o que os grandes municípios fazem, Campo Grande, Dourados, investe na ata, que é uma maneira que eu posso comprar aquele medicamento novamente dentro do mesmo ano, né? E com a licitação você não consegue. O que aconteceu primeiro? Por que dessa falta? Porque desde o início do ano, as pessoas, aliás, desde o final do ano passado, as pessoas estão reclamando, né? E já vem nesses meses todos. O que aconteceu para chegar a esse ponto de faltar tantos medicamentos? Eu entrei em abril. Né? Então, eu assumi a pasta em abril. De abril para cá, eu venho trabalhando no planejamento. Eu acredito que o planejamento no SUS é uma porta que abre para que a gente consiga, como uma empresa privada, trabalhar as questões que precisam ser acertadas. Tá. E a partir de agora, então, foi feita uma licitação. E qual que é o prazo para esses medicamentos chegarem nos postos de saúde, quando o paciente sair da unidade de saúde com a sua receita, ele conseguir pegar medicamentos? De 20 a 25 dias, a partir do dia 30, que hoje é dia 3, né? A partir do dia 30, 20 a 25 dias, então, a gente está normalizando todas essas questões. A gente já levantou alguns, né? Alguns a gente já conseguiu empréstimos em outros municípios, só que nós somos um município grande. Então, assim, às vezes os outros municípios não têm uma quantidade suficiente para nos emprestar. Então, a gente conseguiu alguns empréstimos, mas agora a gente, provavelmente, final do mês, a gente já está normalizado essas situações. Vamos colocar aqui, em agosto, todas as farmácias terão todos os medicamentos que o município fornece. Isso. Quando você coloca... Lembrando que a Câmara Técnica, nós vamos trabalhar essas questões dos medicamentos.
Quando você coloca que a cidade acaba atendendo outros municípios, mas esses municípios também não repassam recursos, já não existe todo um estudo, enfim, todo um planejamento para que a Três Lagoas também atenda esses municípios? Não, o que existe é a PPI, que é uma participação daquele município para procedimento, consulta e exames. Para medicamentos, não? Para não. medicamentos, isso. Porque medicamento, cada município ele faz a compra do seu, né? Ele faz uma base, ele olha e faz um rastreio de levantamento do que foi usado, o que usa e faz essa compra. Então hoje, como Inocência, Selvíria, Água Clara e todos os outros 13, muitos deles vêm para a nossa região para passar no SEM, né, com pneumo, com gastro, conforme o que foi pactuado. Então, dentro dessa pactuação, o médico ele faz a prescrição dele. Então, aí esses pacientes, eles vão ser atendidos dentro do seu município. Certo. Outro assunto também que as pessoas têm reclamado muito, demora para alguns exames. O que está acontecendo? Por que tem certas filas para determinados exames, determinadas cirurgias? As filas, né, tanto de cirurgias, de consulta, entre outros, é algo também que o Dr. Cassiano Maia ele tem frisado muito para a gente estar combatendo e trabalhando para isso. Então, hoje a gente tem algumas questões que a gente vai priorizar. Vamos lá. A gente entrou com o MS Saúde, né? Então a gente já conseguiu trabalhar aí essa semana passada e essa semana com a parte de ortopedia, porque nem todas as cirurgias o Hospital Auxiliadora ele pactuou. Então a gente prevendo isso, a gente já viu qual a região de saúde, né? Visando a regionalização, a gente conseguia encaminhar esses pacientes. Então, provavelmente, até daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, a gente vai ter aí, da parte ortopédica, uma equipe que vai vir para cá, vai fazer todo o pré-operatório aqui, né, no SEM, provavelmente. A gente vai estar levantando esses pacientes para começar essas cirurgias. E isso de um modo geral. Então, a gente tem a clínica de fisioterapia, a gente já fez alguns reajustes, eu assumi, a fila estava aí nos 800, mais ou menos. Hoje a gente está em 450, então a gente está mudando alguns fluxos, melhorando, né, esse atendimento. A gente também vai incluir as consultas de tele, né? Então, assim, a telemedicina, a gente conseguiu agora no congresso que eu fui, uma parceria com a Fiocruz e com o Albert Einstein, então eles vão disponibilizar em torno de 22 novas especialidades. Então nós vamos ter aí algumas especialidades que vão começar provavelmente daqui umas 2 semanas mais ou menos. Então o que inclui dentro dessas especialidades? Endócrino pediátrica, endócrino adulto, cardiologia, pneumo, gastro, que são onde eu tenho uma implementação aí de uma fila maior. E também vem o credenciamento, né? O credenciamento vem aí, a gente fez um levantamento para ver o que realmente eu preciso trabalhar dentro do meu credenciamento. Eu já visto que a gente conseguiu aí fomentar várias parcerias agora para estar fazendo com que a gente consiga ter uma qualidade de atendimento, porque não é só diminuir a fila a qualquer preço. Multirão, faço um multirão e aí depois, né? Então a gente precisa realmente gestar aquela fila. Como eu posso dar melhor qualidade, melhor empenho, né? Melhor resolutividade daquele atendimento para esse munícipe. Mas para reduzir essa fila, o ideal, pelo menos de imediato, já não se faz um mutirão, resolve o problema de quem é casos considerados mais urgentes, depois entra todo esse planejamento, esse não seria o correto? Tem vários viés, né? Um mutirão, muitas vezes, ele vem revestido de uma ineficiência. Você não conseguiu dar o atendimento necessário, fazer uma previsão, uma estratégia de trabalho. Então, você faz um mutirão, você atende 500 pessoas e aqueles 500 retornos depois? E aqueles 500 atendimentos de consulta ou de exame que ele gerou? Aonde você vai colocar? Então, tem toda uma estratégia. Tem certas
tem certas, como que eu posso te dizer, especialidades que compensa a gente fazer como ortopedia, que vai vir a pessoa e já vai falar assim, ó, você vai fazer cirurgia de ombro, e realmente é isso, o seu de joelho realmente é isso, vamos marcar cirurgias. Eu já atendo e faço a resolutiva. Outra coisa é você fazer um atendimento para grego V, atendo todo mundo e a resolução. Quando você coloca, me parece que foi feita uma parceria com Bataguaçu também para algumas cirurgias. Três Lagoas tem 3 hospitais. Correto, a Três Lagoas não teria demanda para fazer todos esses procedimentos aqui e não ter que encaminhar, inclusive, para municípios menores? Teria condição, desde que essas instituições, elas fechassem as parcerias. Né? Por que não fecharam? Com o Estado. Aí é uma opção de cada instituição. Com o município não é possível? Não é que com o município não é possível. Um exemplo, o Hospital Auxiliadora fechou várias cirurgias, né, dentro daquele escopo, com o Estado, que é o MS Saúde. Porém, alguns tipos de cirurgia, como esse que eu estou te falando, ortopédica, talvez, né, ele não tenha o profissional. Então, ele não fechou. Eu, perante isso, como gestora da saúde, eu não posso ficar inerte. Eu tenho que procurar quem é a equipe que pode me atender. Então, dentro dessa equipe que pode me atender, a gente foi até o Estado e conseguiu essa parceria que tem uma equipe de médico de Presidente Prudente que tem feito esse tipo de cirurgia. Isso não quer dizer que todas as outras cirurgias vão ser feitas fora do município, mas o que eu consigo fora do município, que às vezes eu não tenho especialista aqui para fazer, nós vamos atrás de parceria para que essa fila rode, para que o paciente tenha qualidade no andar, numa locomoção. O governo do estado também está com um projeto, um planejamento, a secretaria, para que esses municípios possam atender cada um a sua região. Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, ficar mais com essa questão macro. Isso deve ajudar? Vai ajudar bastante. Porque fomenta, né? Ele implementa a esses profissionais a virem para a nossa região e aí abranger toda uma outra região. O governo do estado tem ajudado muito, feito várias parcerias, tanto parcerias relacionadas à melhoria do Hospital Auxiliadora, que é um hospital de médio porte, mas que atende muito a nossa região, e também agora com o Hospital Regional, né? Então ele tem também essa questão da parceria. Eu falo que a nossa cidade evoluiu muito e nós temos aí que olhar de um modo geral, porque nós não somos só Três Lagoas, né? Nós somos 13 municípios que dependem que tenha uma sincronia e que isso funcione. Então a gente vai ter agora a questão das cirurgias ortopédicas, que provavelmente é alguma coisa positiva que vai vir para o regional. Nós temos a neuro, né? Nós temos, entre outros, né? A parte das cataratas também, que a gente está com... a gente foi ontem, né? Lá no estado e a gente conversou sobre as cataratas, sobre o que a gente consegue aí, porque são cirurgias que não param. São coisas que a fila não estaciona, né? Então ela sempre tem. Então eu sempre tenho que ter uma visão e uma estratégia para cada tipo de procedimento. O regional deverá atender esses serviços, então? Vários serviços, certo. Ele está vindo para abrir. Porque o regional, quando começou, ele começou com uma abertura de serviço de pequena complexidade, mas ele é um porte de grande complexidade, então ele vem para fazer esse atendimento de grande complexidade. Mas ainda em relação a essa questão de consultas e demora, muita reclamação em relação a neurologista, tanto para criança, para adulto, as pessoas alegam que estão há meses, até ano, aguardando por uma consulta. Como resolver esse problema? A neurologia, a gente teve o ano passado, eu estava no SEM, né? Eu era a coordenadora do SEM, e a gente teve uma fila, né, bem ampla de procura de neurologia, né? A gente teve 2 profissionais que saíram da rede e a gente só ficou com um profissional. Então, na época, a Elaine Ferraro, ela fez, né? Ela conseguiu a parceria, fez a telemedicina em neuro. Então, a gente tem a telemedicina que roda neuro e tinha um médico da época que também estava fazendo essa atuação. Então, assim, na minha época de gestão do SEM, a
a gente conseguiu eliminar essa fila. Então, hoje, eu te garanto que não tem pacientes que estão há anos nessa fila aguardando, porque a gente fez rodar, inclusive a gente tem Então, hoje as pessoas conseguem rapidamente uma consulta com o neurologista, neuropediatra e neurologista para adulto. Neuroadulto, sim. Neuropediatra, a gente tem ali na clínica da criança, aonde a gente tá fazendo esse atendimento na telemedicina que eu tô te falando. Mas é rápido para conseguir uma consulta? Ela tá em torno de quanto tempo? 3 meses? 3 meses. O Francisco está falando. 3 meses. Uhum. Não tem fila de espera, então? Então, como que a fila de espera ela existe, porque você não sai de uma consulta do clínico e já consegue marcar para outra semana a neuro. Então, isso é uma fila de espera, né? Hoje, a fila de espera está em torno aí de 3 meses, de 3 a 4 meses. Ele está me passando ali. Psicólogo, psiquiatra, como que está para essas áreas, para essas especialidades? Essas especialidades a gente tem um alto fluxo, uma alta demanda, vem crescendo muito, eu acho que em todo o país, né, a procura de psicólogo, de psiquiatra, de problemas relacionados à parte cognitiva, entre outros. Então, realmente isso daí é algo que nós precisamos olhar com cuidado, porque vem se aumentando muito essa procura e a gente fez as estratégias, né, da clínica da criança. A gente tentou enxergar a clínica da criança, o que eu realmente tenho fluxo dentro da clínica da criança. Já que eu não consigo aumentar a minha sala hoje, aumentar o meu espaço físico na clínica da criança, o que eu posso movimentar dentro da clínica da criança que eu não tenho impacto. Que uma dessa movimentação foi a farmácia, né, e a dentista. Eu tinha uma baixa procura de dentista, 2 a 3 atendimentos dia, né, até porque se você tem um filho que tem uma dor de dentes, que você mora lá na Eldorado, lá na Vila Pilotos, você não vai vir na clínica da criança, você vai procurar um atendimento próximo, uma unidade básica que te acolha próximo da residência, que essa é a intenção, fazer com que a população tenha esse atendimento próximo dela. A mesma coisa da farmácia. A farmácia a gente tinha em torno aí de 9 a 10 atendimentos dia, né? E se você tá com um filho, você passa num posto de saúde lá no Paranapungá, você não vai vir na clínica da criança buscar o medicamento. Então a gente entendeu que precisava mexer, que eu precisava fomentar com psicólogo, fomentar com TO, fomentar com outros profissionais que naquele momento eu preciso fazer com que haja que a fila rode, que tenha mais qualidade nesse atendimento. Então a gente movimentou ali, a gente tirou a farmácia e a dentista e o aparelho de raio-x que não funcionava há muitos anos, né? E a gente montou salas. Então eu aumentei em 2 TO, em 3 psicólogos. Nós vamos trazer lá do ambulatório de saúde mental, que faz o atendimento lá de crianças, né, para a clínica da criança. Então a nossa intenção é fazer com que a clínica da criança tenha especialistas para atendimento à clínica da criança, assim também na clínica do idoso. Mas aí vocês estão arrumando, cobrindo um santo para descobrir o outro, não é? Não, eu estou fortalecendo que essa minha população tem atendimento próximo da residência dela. Não tem cabimento uma pessoa sair lá do Eldorado para vir ter um atendimento de dentista aqui na clínica da criança. Eu preciso que esse bairro próximo, essa unidade de saúde próximo, ela tenha receptividade e acolhimento e melhore esse atendimento aqui onde ela precisa. Mas, por exemplo, a clínica do idoso, as pessoas estavam acostumadas a pegar já os medicamentos lá, né? Por que retirou? Os idosos têm que vir para o 100 agora? É isso? Para o 100 não. Vamos supor, o idoso ele não passa só na clínica do idoso, ok? Qual é o atendimento que o idoso faz na clínica do idoso hoje, você sabe?
Hoje o atendimento que o idoso faz na clínica do idoso é o atendimento com a doutora Leia. Esse é o atendimento que é oferecido na clínica do idoso hoje. Então, os outros atendimentos, o pneumo, o cardio, aí a endócrino também eu tenho lá. Uma pequena cirurgia, qualquer um outro atendimento de especialidade, esse idoso hoje ele se desloca até essa outra clínica para ter esse atendimento. Ele precisa de um eletro, ele vai no 100. Ele precisa de um outro tipo de exame, ele vai até a clínica que precisa. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma proposta de melhorar a linha de atendimento da clínica do idoso. Então, a gente está com uma parceria, a gente iniciou já as conversas com a UFMS, onde ela vai trabalhar as questões atendimentos de doenças crônicas que estão ligadas à hipertensão e à diabetes, aonde eu tenho um idoso, vamos supor, geralmente está associado essas patologias ao idoso. Então, eu tenho um idoso com uma complexidade mais obesidade. Então, ele é um idoso que ele precisa de um cuidado maior dessa doença crônica. Então, a gente vai fomentar, junto a esse ambulatório, né, da UFMS, que fica ali na frente do quartel, para que esse idoso ele tenha todas as outras esferas também atendidas, não somente a clínica, né, que hoje é atendida pela doutora Leia, e a endócrino. Eu preciso que a linha de cuidado desse idoso seja além, que ele tenha talvez uma hidroginástica, que ele tenha um hiperdia mais voltado para esse idoso. Ou seja, tem toda uma questão, uma estratégia, um planejamento que vocês estão fazendo. Vocês acreditam que dentro desse seu planejamento, a saúde vai apresentar melhora nos próximos meses, enfim, no próximo ano? A gente acredita que sim. A gente acredita e a gente tem esperança que sim. Quando o doutor Cassiano fez, né, esse convite para mim, é um convite desafiador e eu acredito que todas as secretárias de saúde que já passaram no município de Três Lagoas, elas tentaram sempre plantar e semear o melhor. Então, quando a gente assume esse desafio, a gente assume porque a gente acredita que a gente tem gestão, a gente tem qualidade, a gente tem uma visão inovadora que Três Lagoas precisa. Então, quando a dona Angelina foi secretária, ela fez a plantação melhor que ela pôde. Quando a Elaine foi secretária, ela fez a melhor plantação que ela pôde. E eu só venho continuar. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Então, eu venho nessa pegada. Eu estou dando o meu melhor com a minha gestão, com indicadores que a gente precisa ver o que está no escuro, o que eu preciso ver para fomentar realmente. O doutor Cassiano, ele vem nessa linha, só que eu não planto, eu estou há 2 meses, né? Eu não planto hoje para colher amanhã. Então, eu acredito sim que daqui 6 meses a gente já vai conseguir ter uma visão diferenciada, porque que a Juliana Salim foi uma das escolhidas, né? Porque estar nessa pasta não é fácil. A gente não dorme, a gente não come, a gente acorda muito cedo, dorme muito tarde. Fazem 2 meses que eu não vejo as minhas filhas, né? Eu fico nessa secretaria e assim é toda a equipe. São todos os servidores que estão aí para fazer o melhor, né? Nas condições que a gente tem. Então, a gente como gestora, a gente quer dar a melhor condição para que esse servidor, ele tenha ânimo, alegria para fazer o melhor dele lá na ponta, porque é ele que vai fazer por mim. Vocês estão encontrando falta de profissionais? Hoje existe falta de médicos, de profissionais na saúde? Aqui em Três Lagoas, a gente não tem tanto essa falta de profissional como as cidades pequenas ao nosso redor, né? Então, nessa parte, a gente não a gente é agraciado, digamos assim, por ser uma cidade melhor, acolhedora, boa de se morar, então as pessoas vêm para cá. Então, hoje a gente não pode dizer que a gente tem falta. É claro que tem algumas especialidades que eu não encontro em local nenhum do país, né? Então, hemo é uma coisa que é hepato, então tem coisas que é difícil a gente conseguir, porque a gente não tem mesmo esse profissional, ele tem, a cada dia tem escolhido menos
aquela especialidade. Então, mastologista, que é algo que a gente começou algumas tratativas, né, com o credenciamento para conseguir. Então, tem especialidades que realmente se tem menos, mas eu não posso dizer que a gente tem, assim, uma dificuldade tremenda a essa colheita aí de médicos, enfermeiros e técnicos. Tem muita judicialização em relação aos processos da saúde, muitas pessoas recorrendo à justiça porque não conseguem determinado atendimento? Hoje a gente tem um aumento nas judicializações de terapias. Né? Então, é algo que a gente está empenhado, voltado para a clínica da criança, para que a gente consiga ir, e com o SER também, a gente já teve 3 conversas com o SER, nós vamos ter agora, segunda-feira está marcado outra conversa no gabinete, porque a gente quer empoderar o SER para que ele também faça essa acolhida e que a gente consiga ir, né, para essa nova geração, atendimentos, né, o autista e vários outros, né, patologias que a gente tem, a gente consiga dar o atendimento melhor. E o Dr. Cassiano vem com a clínica, né, ele vem nessa mentalidade dessa clínica para o autista, que vai revolucionar, eu acredito, o nosso atendimento. Então, hoje as terapias é algo que a gente vem até mesmo por conta desse profissional que eu te falei, que fono, TO, eu não consigo achar no mercado. Então, a gente, um ou outro profissional, a gente tem dificuldade pela formação. A gente foi na EMS, conversou lá na EMS, então eu até fiquei feliz que ela falou assim, o semestre que vem você vai ter aí 18 TO. Eu falei, graças a Deus, vou pôr o pessoal, porque já né? A gente já fica esperançoso. Ainda em relação à questão de filas, teve uma decisão judicial recentemente, acho que o Ministério Público também moveu uma ação para se reduzir filas, né? Sim, sim. É uma grande preocupação hoje, né? Porque as filas, elas demandam uma má gestão. Eu não estou conseguindo dar a qualidade dos atendimentos. Para qual área? Para qual setor? Do que? Da fila, dessa redução, dessa decisão judicial. Do Ministério Público. Do Ministério Público que eu recebi foi a questão da fisioterapia que veio para mim, né? Mas a gente já está dentro do prazo que ela estipulou, que é menos de 180 dias. E está reduzindo, então, conforme você falou. A gente reduziu, está em 450 e a gente está trabalhando para isso, né? Juliana, eu quero agradecer, a gente poderia ficar aqui falando muito sobre saúde, a gente sabe que tem muitos assuntos, muitas perguntas, muitos questionamentos, sim, enfim, mas uma próxima oportunidade até te convidar para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado para as pessoas que estão aguardando tanto essa melhora na área da saúde. A minha mensagem é que nós escolhemos o nosso prefeito, foi nós que escolhemos, né? E eu confio muito na gestão do Dr. Cassiano Maia. Ele é um homem muito sério, muito comprometido, né? Não somente com as outras áreas, porque a prefeitura não é só saúde, não é só educação, são várias coisas que faz com que uma gestão ela seja de excelência. E ele tem focado muito para mim e tem falado muito, Juliana, eu confio no seu trabalho e a gente tem colocado Deus à frente disso e eu acredito que com uma boa gestão, com um prefeito que te apoia, com um prefeito que quer que as coisas aconteçam, eu acho que a gente tem tudo para chegar lá. É claro que a gente vive um período não favorável, mas como as estações do dia, assim é a nossa vida. Então, a gente está vivendo um momento agora de inverno, outono, mas a gente não está parado. Né? A gente não está apático frente à dificuldade. A gente sabe que tem uma dificuldade, a gente sabe que precisa melhorar e a gente sabe que a primavera e o verão vai chegar. E eu tenho certeza que vai chegar muito antes do que a gente imagina. E eu amo a população, eu amo as pessoas e eu acho que com uma boa gestão, com o indicador, a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer. Eu não consigo salvar todo mundo, porque a Deus pertence a isso, mas a gente consegue dar uma assistência de qualidade. A gente consegue olhar o outro e falar assim, chegou o seu momento, mas o seu momento vai ser digno. E é isso que a gente prega aqui, e é isso que eu venho pregando e venho transmitindo as mensagens do Dr. Cassiano à população de Três Lagoas.